da atividade da nossa aula dessa semana, da semana que vai entrar agora, eu passo depois, eu passo no grupo para vocês, tá bom? Sobre a nossa aula de hoje aqui, pessoal, a gente vai estar falando. Tem mais aluno entrando aqui, ela está chegando. Ok. Daniela, boa tarde. Jeane, boa tarde. Tudo bem? Jeane, consegue me ouvir? Oi, professor. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, tá bom? Tá. Pessoal, deixa eu fazer aqui um posicionamento, então, da nossa aula de hoje aqui, tá? Primeiro assim, tá? Nós já iniciamos aí, né, o nosso curso do programa Windows e já tivemos algumas aulas. Então, no seu caso, Jane, depois eu converso contigo no WhatsApp ali, no grupo, para te dar outras orientações para você acompanhar as aulas que eu passei anteriormente, tá bom? Então, dá para você acompanhar tranquilo. A gente ainda está no começo, tá? Já estou falando do programa Windows. O objetivo principal do nosso curso aqui, da parte do Windows, é a gente entender o porquê desse programa, né, e como que a gente usa esse programa de uma forma mais adequada, tá? Para os alunos que já assistiram às minhas aulas, eu fiz uma abordagem um pouquinho do histórico dele, né, do programa em si e de alguns elementos básicos do Windows. E agora a gente já está tratando de alguns programas dele. Na aula passada, eu falei do programa WordPad, do programa de desenho Paint, que eu sei que vocês conhecem esse programa. De uma certa forma, alguns de vocês já viram esse programa, né? Não são programas que oferecem muitos recursos, então eles não são tão complicados de se usar, tá? Mas na aula passada eu apresentei algumas coisas novas, não tão comuns de se usar, como o teclado virtual e a lupa. E a gente pretende, né, e vamos iniciar a parte de arquivos e pastas. Uma aula hoje um pouco diferente, então, eu vou fazer o seguinte: eu vou iniciar todos esses aplicativos, como eu fiz na aula passada, começando do zero aqui no programa Windows. Então, eu vou fechar aqui essa parte do meu PowerPoint, do meu slide, tá? Vou dar um ESC aqui para ele terminar. Vou minimizar essa janela e vou mostrar para vocês a minha área de trabalho. Não sei se vocês estão observando aí, mas a minha área de trabalho, cada tempo que passa, ela vai ficando cada vez com mais conteúdo aqui na área de trabalho. Na prática, tá, pessoal? Eu já tirei várias coisas da minha área de trabalho, mas volta e meia sou obrigado a colocar mais, aí não tem jeito, tá bom? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, são atalhos, né? Ou são ícones de arquivos, ou programas, ou pastas, tá bom? E aí esses itens a gente vai estar tratando na sala de aula. Na nossa aula também, a gente já falou um pouco sobre a barra de tarefas, onde eu estou marcando para vocês aqui embaixo, tá bom? Que é a barra de tarefas, professor, é onde eu tenho todo o conteúdo do Windows, é onde eu tenho todo o controle do Windows, tá? Então, por incrível que pareça, na barra de tarefas você pode fazer tudo, desde iniciar um simples programa até fazer operações mais complexas a nível de configuração, de controle da máquina e dos programas. A barra de tarefas, ela oferece vários conteúdos, tá, gente? Ó, um deles, além da data e da hora, aqui no cantinho, onde eu estou marcando para vocês, na verdade eu tenho aqui uma área onde ele mostra para mim os programas que estão em atividade, o sinal da minha internet quando é Wi-Fi, né? Quando é notebook, ele mostra o estágio da bateria, que é o meu caso aqui. Então, esta área aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, nós vamos chamar de área de notificação. Então, a barra de tarefas ela tem informações de calendário, tem informações dos programas que eu uso, notificação, e ela mostra para mim também, pessoal, os vários programas que estão abertos, que eu estou usando agora. Então, vocês conseguem ver aí, se eu chamar aqui a ferramenta lupa, né, e eu der um zoom aqui na minha tela, vocês vão perceber que a minha barra de tarefas, ó, ela está com o WhatsApp tá aberto, eu estou com o programa Excel aberto, eu estou com o programa de captura de tela aberto, estou com o PowerPoint aberto, estou com a ferramenta Zoom.
E aí vocês vão perceber aqui, ó, que eu tenho uma setinha aqui, ó, onde ele abre mais programas que eu estou também aqui com eles abertos. A barra de tarefas ela vai abrindo vários programas e aí você vai poder ter o controle de como você está o computador. Outro ponto importante que tem na barra de tarefas, pessoal, aqui na parte esquerda, é o botão iniciar, né? É o tradicional programa que vai começar os programas do Windows. Então, tudo você consegue por aqui no botão iniciar. E eles oferecem também o pesquisar na web ou no próprio Windows. Quando você digita, por exemplo, calculadora, ele vai pesquisar isso no seu computador ou na web. Se ele encontrar, ele vai mostrar aqui o ícone destacado, né, acima da palavra web. Se ele não achar, pessoal, ele vai procurar na web. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Ó, eu vou pedir para ele pesquisar aqui JK Programas, tá? Então, JK Programa. Faz de conta que é um programa, ó. Ele procurou, ele não achou no meu computador, aí ele está sugerindo pesquisar no Bing ou procurar na web, tá vendo? Esses nomes. Se eu clicar aqui, pessoal, na verdade ele vai abrir o navegador, se eu tiver sinal de internet, vai abrir lá algum site de pesquisa procurando essas palavras. Não é isso que eu quero, porque geralmente você não consegue iniciar programa por aqui. O programa tem que estar instalado no seu computador. Então, quando eu coloco bloco de notas, aí ele abre o bloco de notas, o programa existe e aí ele permite que eu use o programa, tá bom? Então, essa é a parte que eu mostrei para vocês no nosso curso, na forma introdutória do Windows, mas nós já avançamos, tá? Já avançamos o conteúdo. Então, na aula passada, eu usei vários programas com vocês aqui. Então, o bloco de notas, eu já tinha comentado anteriormente, né? Eu tinha comentado que é um programa simples, ele permite eu colocar um texto, mas não permite formatação sofisticada, por exemplo, a nível de cores, de tipo de letra, tal. Então, ele é bem limitado, tá bom? Mas é um programa que a gente usa de vez em quando, tá bom? Quando, professor, você usa esse programa? Quando eu trabalho com configuração do computador ou quando eu vou criar códigos de programa, ou, por exemplo, quando eu vou criar uma página de internet. Geralmente a gente utiliza o código HTML. Então a gente precisa de um programa para digitar os códigos, né? O bloco de notas é um programa que é utilizado nessa situação, tá? Eu vou fechar esse programa, eu estou com muito programa aberto, e agora eu vou lá no Windows e vou abrir um outro programa que eu abri na aula passada, o WordPad. Olha ele aqui, ó, tá bom? Por que a gente trata desses programas no curso do Windows, tá, pessoal? Primeiro, ó, esses programas, eles são a primeira, vamos colocar assim, a porta de entrada para mim começar a entender como que esses programas são montados, configurados e como que a gente vai utilizar esses programas. A partir daí, vocês poderão estar adotando programas mais sofisticados, programa que tem mais recursos. Então, o WordPad é um programa que permite eu digitar texto, né, com um diferencial. Ele já permite que eu faça vários tipos de formatação, né? Então, se eu pegar aqui a frase que eu digitei e aumentar a letra, ele aumenta a letra, tá bom? Se eu falar para ele, tá, pessoal? Se eu falar para ele que eu quero, por exemplo, ó, colocar somente a letra F na cor vermelha, ele coloca a letra F na cor vermelha. Então, assim, é um programa que faz formatação diferenciado, ou seja, o bloco de notas não chega nem perto disso daqui, né? Quem já usou o programa Word, tá bom, pessoal? O programa Word ele lembra um pouco esse recurso aqui, ou seja, o programa Word ele tem vários tipos de letra, né? Tem vários tipos de formatação e a gente consegue usar normal. A ideia do WordPad, então, gente, é a gente trabalhar o conceito de texto, seleção e formatação. E aí a gente entrar no conceito de arquivo, tá bom? Eu vou perguntar aqui para o David. David, se você puder me ajudar, abre o microfone e fala novamente para mim ou explica para mim qual é a ideia, o que é um arquivo de computador. Como é que a gente descreve um arquivo de computador, David? David?
Pessoal, se o David não quiser falar porque ele está tímido hoje, eu vou pedir para a Giovana ou o Robert me ajudar. Pode ser, Giovana? Giovana, pode me ajudar? Robert? Eu não escutei, professor. Repete, por favor. Eu pedi para o David me ajudar a explicar o que seria arquivo, né? O que é um arquivo de computador? Como ele deve estar tímido hoje, aí eu pedi para você ou o Robert me ajudar. Você pode me ajudar? O que vem a ser um arquivo de computador? Como é que ele te explica isso para as pessoas? Como é que ele te define isso? Você consegue falar? Eu também sou um pouco tímida de falar, mas Pode ser, não tem problema não. Não tem problema não. eu não sei explicar direito, né? Mas eu acho que um arquivo é quando você serve para quando você salva alguma coisa, é isso? Não sei explicar direito. É essa linha, tá, pessoal? Veja bem, só é um arquivo quando você salva aquilo, né? Quando você salva aquela informação. No caso, Giovana, um exemplo muito comum para nós é o smartphone, o celular. Quando você tira uma foto e aí geralmente ele te mostra aquela opção, né? Você quer descartar ou você confirma? Quando você confirma, na verdade ele grava, né? Ele gera um arquivo. Nesse momento você gerou o arquivo. Quando você descarta, a partir do momento que ele descartar, ele vai tirar da memória, ele deixou de ser, ele nem chegou a ser um arquivo. Então, quando você tira a foto e ainda não confirma, ele é uma informação na memória do computador, mas não é arquivo. Quando a gente confirma ou quando a gente salva, é arquivo. Esse meu texto aqui, aula de informática, né? Ó, aula de informática, ó, falando do programa WordPad, tá bom, pessoal? Quando eu salvar esse texto, ele automaticamente, né, vamos chamá-lo de arquivo, porque por enquanto ele não é arquivo. Então, não é correto vocês falarem assim para mim, professor, esse arquivo que o senhor está mostrando para nós aí, eu não entendi ainda. Né? Isso aqui é só um texto. Agora, se eu clicar aqui ó, em arquivo, salvar como, e eu efetivamente salvar, aí sim ele é um arquivo. E eu vou fazer isso, ó. Eu vou gravar ele na nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou gravar no disco local D, nas minhas aulas online, tá bom? E aí eu vou chamar aqui a nossa turma, tá? Nossa turma de informática, quinta-feira. A nossa aula na quinta-feira, ela é sempre às 15h30. Hoje eu pedi a colaboração de vocês por um problema meu de agenda, de horário, pedi uma exceção para a gente gravar ela às 16 horas, tá bom? Pessoal, vou gravar esse arquivo aqui, ó. Arquivo, teste de aula. Vou salvar, ó. Pronto. Na verdade, a única coisa que mudou agora é que nós temos como trazer, né, essa informação de novo. Então, gente, ó, se eu fechar o programa aqui, ó, tá? E eu quiser trazer aquela informação, eu consigo. Se eu desejo trazer aquela informação, eu consigo. Então, vou abrir o programa WordPad novamente, vou dar Enter. Esse programa usamos na aula passada e vou abrir o programa de desenho, tá? Ó, o programa de desenho do Windows é o Paint. Esse programa também nós usamos na aula passada. Eu usei ele para fazer lá uma árvore, né? Um ambiente. Agora eu vou fazer um carrinho todo meio torto aqui, sem nenhum estilo, tá vendo? Ó? Mas só para a gente ilustrar aqui Professor, a ideia de um carro. Ó. Tá certo? Ok? Tá aqui meu carro. professor, Oi? no computador daqui da minha casa é o Paint 3D. Certo. O 3D. Isso. Eu tenho algumas variações desse programa mesmo, depende muito do sistema operacional, tá? Na aula passada eu falei um pouquinho desse programa, falei das ferramentas que o programa traz, então ele tem algumas ferramentas que daria para a gente fazer, claro, ó, um trabalho bem melhor do que o manual, tá vendo? Ó? Então dá para a gente fazer algumas coisas aqui mais interessantes e tal. Falei um pouquinho da ideia de cor, né? Então quando eu peço aqui para ele trabalhar com cores, por exemplo, vou trabalhar aqui com vermelho, aqui eu quero trabalhar com amarelo, então eu tenho aqui a parte do menu iniciar, uma série de ferramentas, né, que vai desde a troca de cores até ferramentas de edição,
que seria a borracha, o lápis, o pincel, tá? O foco nosso é falar desses programas e a ideia de arquivo. Eu vou mostrar para vocês, como a ideia hoje é falar de arquivo, eu vou abrir o explorador de arquivos do Windows. E, na verdade, vocês já conhecem o explorador de arquivos do Windows, mas não conhecem ele com esse nome, com esse termo que eu vou apresentar para vocês, tá, pessoal? Para isso, ó, eu vou minimizar o meu Paint e vou minimizar o meu programa WordPad. E agora, pessoal, ó, e agora eu vou abrir o explorador de arquivos, ó. Essa janela é o explorador de arquivos, tá? Ou seja, o explorador de arquivos é, na verdade, quando você abre uma área que você consegue, ó, acessar os arquivos e as pastas do seu computador. Então, eu vou dar aqui o zoom do programa Windows para vocês verem, ó, tá bom? E eu estou aqui, ó, na área de trabalho. O que eu estou vendo aqui da área de trabalho é esse conteúdo aqui, né? Para quem, né, tá aí bem assim ligado em todas as aulas que eu passei, sabe claramente, né, ó, que a área de trabalho, gente, ó, é essa área aqui, ó. Eu vou fazer um teste, ó, botão direito do mouse, novo, pasta, ó, pasta, teste da turma das 15h30. Pronto, ó, acabei de criar uma pasta. Se eu der 2 cliques nela, essa pasta será aberta. Mas eu estou com o Explorer aberto aqui, né, ó, o explorador de arquivos, e estou na área de trabalho. Então, olha o que eu encontrei aqui, ó, pasta de teste da turma das 15h30. Se eu clicar 2 vezes aqui, pessoal, ele abre a pasta, ele me leva para dentro da pasta, ele diz que esta pasta está vazia e ele confirma, ó, pasta de teste da turma das 15h30. Então, o explorador de arquivos, ele serve para a gente poder navegar aqui no nosso computador na área de dados, de arquivos, de pastas, tá bom? Se vocês falar, mas é só isso que ele faz, professor? Não, não é verdade, tá, gente? Ó, ele permite, por exemplo, ó, que eu copie arquivos, ele permite, por exemplo, ó, vou colocar na nossa pasta, ó, ele permite que eu consiga copiar arquivos, ele permite que eu consiga trocar o nome de um arquivo ou de uma pasta, tá vendo? Ó, arquivo teste, tá vendo? Ele permite que eu abra um arquivo direto. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, do mouse, ele vai permitir que até imprima. Claro, né, se eu tiver uma impressora, ele vai me mandar esse arquivo direto para a impressora, no formato que já está configurado. A ideia de se desenvolver o uso do explorador de arquivos é extremamente importante, tá bom? Eu vou tirar o zoom aqui e também vou mostrar a apostila de vocês. Ó, pessoal, essa tela toda aqui, ó, tá vendo? Ó? A gente tem que procurar entender essa tela toda, como ela funciona. O entender como ela funciona não significa que vocês têm que ficar aqui lendo, ó, cada item que tem aqui em cima e tentar memorizar. Não. A ideia principal é vocês entenderem a dinâmica, né, a lógica, como que está montada essa tela. Tá? Para isso, tá, ó, na aula, eu venho usando a nossa apostila do curso do Windows, tá vendo? Ó? E quem ainda não recebeu essa apostila, como eu já falei em aulas anteriores, pode ir até a escola, que a escola vai entregar para vocês lá, tá bom? Gente, ó, eu vou aqui no índice, tá? Eu vou aqui no índice da nossa apostila e eu vou ver onde é que ele fala sobre arquivos e pastas, tá bom? Ó, aqui, ó, na página 29, ele está falando sobre arquivos e pasta. Qual a diferença entre pastas e arquivos e programas? Tá vendo? Ó? Aí coloca, ó, pastas são utilizadas para armazenar arquivos, programas e subpastas. Tem que decorar isso, professor? Não, não tem que decorar, gente. Tenta entender a ideia. Se não entendeu, discuta comigo para a gente poder avaliar uma outra forma de ver isso, né? Mas a ideia principal realmente é uma questão de compreender, de entendimento, tá? Para exemplificar para vocês a ideia de pasta, eu vou dar um exemplo para vocês na casa de vocês, tá bom? Vamos supor que aí na sua casa, na sala da sua casa ou no seu quarto, enfim, você tem aí
as suas aulas na escola estadual ou municipal ou particular, e você tem as aulas de informática. Eu tenho um aluno aqui que está fazendo inglês, enfim, você tem várias aulas, vários cursos. Então, pessoal, você poderia criar uma pasta chamada curso, né? E ali colocar todos os seus cursos que você está fazendo. Mas vai ficar meio bagunçado, ó. Curso de inglês com curso de informática com aula de violão, né? Então, é ideal você criar uma pasta chamada curso. E se você tem aula de violão, cria lá uma pasta chamada aula de violão ou curso de violão. Se você tem aula de inglês, curso de inglês. Se você tem aula e você gosta, sei lá, de repente você gosta muito de biologia ou de ciência, e aí você quer guardar todas as atividades de ciência. Então você cria uma pasta chamada aula de ciência. A ideia de pasta, pessoal, é a ideia de organizar os dados. Que dados, professor? Os arquivos. Os arquivos, tá bom? E programa, pessoal, programa, na verdade, é um conjunto de arquivo. Tá? Todo programa ele é arquivo. Ele pode ser um ou mais arquivos. Gente, ó, na página 30 tem uma descrição da unidade de disco, e aí falando do disco A, D, C, ok? Então é importante que a gente tenha acesso à apostila e vocês vejam esse conteúdo. Como eu falei, não se preocupem em ter que decorar, mas é importante que você leia, que você faça anotações, para depois você tirar dúvida na minha aula, tá certo? Eu vou voltar nesse tema aqui ainda na próxima aula. Nós vamos trabalhar algumas aulas, né, nessa ideia de como a gente gerencia, como é que a gente manipula arquivos, tá bom? Como que a gente cria pastas, né? E por que criar pasta? É algo que tem que ser claro. O porquê de criar pasta, pessoal, é a ideia de organizar os dados, tá bom? Criamos pastas para organizar os dados. E como criar a pasta é relativamente simples. Ó. Quando você estiver na área que você quer criar pasta, clica com o botão direito do mouse, posiciona o mouse na opção novo e arrasta até pasta. E aí pronto, ó, ele cria a pasta. Tem outra forma de criar a pasta? Tem, ó. Quando você está dentro de uma unidade de disco ou uma pasta, o menu início aqui, ó, do explorador de arquivo, ele tem uma opção aqui, ó, ele tem um botão chamado nova pasta. Se você não estiver enxergando, ó, eu vou dar um zoom para mostrar para vocês lá, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho um ícone aqui chamado, ó, nova pasta. Esse ícone ele aparece aqui, pessoal, dentro da opção início, da aba início. Então eu vou chamar isso aqui de abas ou então guia, ó. Guia exibir, guia compartilhar, guia exibir, compartilhar, guia início. Ou aba. Aba compartilhar, aba exibir, tá bom? Então, essa parte, né, de arquivos, ela é muito importante para nós por conta de organização dos nossos dados, tá ok? Bom, então, novamente, tá? Ó, quem não tem a apostila aí, eu preciso que você vá atrás dessa apostila. Então, aqui na página número 33, ó, ele tem um passo a passo de como vocês fazem para criar uma pasta, tá? E aí também ele segue a sequência. Como é que você troca o nome da pasta, como é que você apaga uma pasta. Dá para você, depois de ter apagado a pasta, você conseguir trazê-la de volta. Esse trazer ela de volta, pessoal, é porque o Windows ele colocou um recurso muito interessante na informática. Ó. Ele colocou um recurso chamado lixeira, tá bom? O que vem a ser, pessoal? O que vem a ser a lixeira? Tá, ó. O que vem a ser a lixeira? Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês. Ó. Oi. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês. Professor? Oi. Pode Professor, falar. sua voz travou. Travou? Ah, tá. Peraí. Os programas.